as nossas palestrantes. Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa terceira palestra aqui da Arena do Conhecimento. E agora a gente vai trazer aqui duas mulheres incríveis para poder falar um pouco para vocês aqui sobre a Ressignificando o Toque, que é sobre a massagem utilizando a cannabis como a ferramenta principal. E eu fico muito feliz de poder estar trazendo aqui, apresentando uma companheira da Associação Flor da Vida, a Lígia, que trabalha lá também, uma associação que vem fazendo revolução aí. E também aqui a Andréia, que é fisioterapeuta integrativa e prescritora de cannabis medicinal também. E essa palestra está sendo um oferecimento do Instituto Santa Planta, que é uma associação canábica fundada em 2023, com o intuito de facilitar o acesso à saúde integrativa através da cannabis, enxergando o potencial da cannabis para transformar a vida das pessoas e trazer saúde e uma visão não só de tratamento, mas de prevenção. Um compromisso e ética e ciência conduz um trabalho sério comprometido com a qualidade dos tratamentos e oferece, em prol da melhoria da qualidade de vida dos associados, mais do que uma associação, uma família. E aí eu queria convidar aqui a Andréia para subir e a Lígia. A Lígia, ela é pesquisadora dos efeitos da cannabis em uso tópico, em tratamento de massagem, atua na Flor da Vida, como eu disse. Tem experiência principalmente em atendimentos com crianças diagnosticadas com autismo e mães atípicas. Ela é pós-graduanda em uso medicinal de cannabis e em transtorno do espectro autista. Então, sejam galera, muito bem-vindas, meninas. Pedir aí uma salva de palmas bem calorosas para as participantes e passar a bola para elas. Obrigado, meninas. Obrigada. Gratidão. Alô? Então, gente, boa tarde para todos. Eu sou a Andréia, sou fisioterapeuta integrativa. A gente vem trazer hoje para vocês um olhar um pouco diferente do que tem trazido até hoje. E espera aí um minutinho, que a gente vai fazer um ajuste. Pode passar? É que, como sempre, a gente tem, como seres biológicos, nós temos que nos adaptar. E quando a gente não se adapta à vida, a gente cria dor crônica, ansiedade, depressão, né? E a gente teve um probleminha na hora de arrumar aqui. E aí eu peço a paciência de todos para a gente começar a se apresentar. Então, eu vou começar a minha apresentação enquanto ela vai achando. É mais na frente. Sobe tudo. Um segundo, gente. Mais na frente. Aí pode passar agora. Então, atualmente eu atuo na área já tem algum tempo, eu tenho 34 anos de estrada como fisioterapeuta e eu direcionei o nosso trabalho para a fisioterapia integrativa com olhar para o ser humano. Então, quando chega alguém para a gente, o meu primeiro olhar não é para a sua dor só, é o que te causa dor. E hoje a gente trouxe um pouquinho, não com o olhar da Andréia, com o olhar da Lígia. A gente trouxe dois seres humanos que vai olhar vocês como seres humanos, como olhamos a cannabis como uma planta sagrada. Então, Então, o nosso olhar que a gente compartilha é sobre ressignificar o toque através do uso tópico. Por que esse foi o tema abordado por nós? Porque hoje nós vemos a cannabis. Eu sou presidente do Instituto Santa Planta e o nosso sonho é trazer essa medicina de qualidade em toda a sua potencialidade. Ela, massoterapeuta e terapeuta corporal. E nós, como associação, a gente quis trazer para vocês o olhar humano, o olhar que muitas das vezes falta, porque de repente a nossa cannabis virou um vidro de óleo. E a gente quer ir além disso, até onde a planta pode levar cada um de nós em todo o seu potencial. E aí, para isso, eu trouxe um olhar que é isso aqui. Como associação e como ser humano, o toque é aquilo que dá força. É a mão da mãe, é a mão da amiga que ajuda em momentos difíceis. É aquele toque que uma pessoa caiu no chão e vem um amigo dar a mão e cola pele com pele,
para seguir adiante. Então, o Instituto Santa Planta, Flor da Vida, todas as associações, elas têm o mesmo objetivo, que é trazer a planta para o nosso solo e oferecer o melhor para cada um. E a planta tem infinitas possibilidades de uso e que vocês possam hoje sair daqui com essa conexão com a sua pele. Então, eu atuo no meio já tem bastante tempo, sempre gostei, e aqui eu vou abrir mesmo, vou falar para vocês. Eu, há muitos anos atrás, já atendia paciente e falava assim, quando ele estava morto de dor, com muita ansiedade, eu cuidava dele e falava, cara, fuma um que vai te ajudar a melhorar. E ajudava, gente. E ajudava. Naquela época, há muitos anos atrás, a gente enfrentou muitas coisas em relação à cannabis, que hoje a gente está tendo a oportunidade de ter essa abertura de estar aqui. E aí eu vou passar para ela se apresentar, que a gente tem tempo. Ah, já está aí. Oi, gente. Boa tarde, tudo bem? Fico feliz de ver todos vocês aqui. Obrigada pela presença de cada um de vocês. Então, ela já introduziu super bem, né, qual que é o intuito principal aí da nossa palestra. Vou me apresentar bem brevemente para a gente dar sequência, porque o tempo não é muito longo. Inclusive, tinha um cronômetro aqui. Ah, tá ali o cronômetro. Bom, eu sou a Lígia, como a Di me apresentou. Eu trabalho na Associação Flor da Vida, então já deixo o convite para depois vocês irem visitar nosso stand, né? A gente está tanto com um stand aqui na ala cultural, quanto com um stand na ala de cannabis medicinal. Cannabis é medicinal. Eu atuo na associação já tem 3 anos e comecei em Franca, no interior, onde é a nossa sede, o nosso cultivo, o nosso laboratório e nosso núcleo de terapias, atuando com massagem com extrato de cannabis misturado no creme corporal em diversos pacientes que fazem uso já do óleo da associação. Então, esse é um dos diferenciais da Flor da Vida. Além da gente fornecer o óleo, todos os nossos pacientes associados têm direito de frequentar gratuitamente esse núcleo de terapias com mais de 15 especialidades de terapias. Então, eu comecei meu trabalho lá, atendendo principalmente mães de crianças autistas e com outros diagnósticos que estavam esperando os filhos passarem em terapia. Então, eu comecei com esse público, comecei também atendendo pessoas com fibromialgia e tive resultados incríveis desde o início. Essas mães que eu comentei, todas elas praticamente sofrem de transtorno de ansiedade generalizada, que sempre foi um dos meus focos de trabalho como massoterapeuta. Então, na verdade, eu trabalhei muito tempo com a massagem sem o uso do extrato, mas depois, por conta de uma tia minha que teve um câncer, começou a fazer o uso da planta para tratar, eu comecei a estudar sobre cannabis e aí eu juntei uma coisa com a outra, comecei a estudar sobre essa possibilidade e conheci a Flor da Vida e comecei a trabalhar junto com eles. Então, antes de falar um pouquinho mais profundamente sobre o meu trabalho, já que a gente vai seguir, só queria retomar um pouquinho do que ela falou sobre essa importância do toque, porque quando eu comecei a me conectar com esses pacientes que têm fibromialgia, que têm transtorno de ansiedade generalizado, principalmente essas mães de crianças autistas que são constantemente agredidas pelos próprios filhos, eu nunca tinha me deparado com essa realidade antes de começar a trabalhar na associação, de uma mãe que realmente, de mães lá na recepção, você viu o braço delas inteiro arranhado, mordido, e que frequentam ali a associação com dificuldade, porque às vezes não consegue nem levar o filho na terapia. Então, a gente também dá esse suporte, por exemplo, de ter um motorista que vai levar, vai buscar essa criança em casa, porque a gente sabe que pode ser difícil para essa mãe fazer isso. E a diferença que faz na vida delas serem tocadas, serem cuidadas. Eu estou falando mais especificamente sobre as mães de autistas, porque é meu foco principal de trabalho, são as famílias atípicas. E esse toque, ele é transformador. E isso eu estou falando para vocês aqui, mas é o que elas me falam. Porque muitas me dizem assim, o momento de massagem que eu tenho uma vez por semana com você é o único momento da minha semana que eu tenho para pensar em mim, para olhar para mim, para sentir meu corpo. Eu lembro uma vez uma mãe me falou uma coisa que me marcou muito, que ela falou que ela só sentia que eu estava massageando ela quando doía, porque ela estava tão desconectada do corpo dela que ela só sentia dor. Fora isso, ela sentia que ela não estava recebendo uma massagem, só quando realmente era uma dor intensa que ela conseguia se conectar com o corpo dela. Essas mães às vezes não conseguem tomar um banho, não conseguem ir no banheiro, porque não tem como deixar a criança um segundo sem estar ali sob vigilância. São crianças, às vezes, dependendo do grau de autismo, que são agressivas, que são bem fortes, então às vezes também acabam quebrando coisas em casa, então por isso que tem que ter essa vigilância. Então eu acho que olhar para o toque dessa forma transformadora, acolhedora,
não só o toque, mas o contato mesmo, o cuidado, o jeito da gente acolher essas pessoas, da gente não julgar essas pessoas. Eu acho que o toque também, no silêncio, ele é uma forma de não julgamento, né? Então, eu vou passar adiante. Posso passar o próximo? Para a gente continuar. Passa. Não, deixa eu... Gente, vou conferir, tá? Espera aí que eu vou ter que conferir se é esse mesmo. Eu acho que é. Não, é a pele como muito protetor. Então, a gente volta ali para a pele, nosso manto protetor. Então, eu vou passar rapidamente para vocês e falar o seguinte. A nossa pele é o maior órgão do corpo humano. Ela faz a separação entre o nosso mundo interno e o nosso mundo externo. E essa pele, a gente quando pensa em medicina, em terapia, né, de estímulo do sistema endocannabinoide, a gente pensa na absorção e nesse olhar de que parte do seu corpo não tem pele? E se não tiver pele, como que fica? E mais outra coisa, tinha uma música, gente, me deu um branco, não me lembro o nome dele, mas o cara é muito bom, só que o nome da música é Memórias da Pele. Que memórias cada um carrega nesse grande órgão sensorial que é a pele? Então, ela é o nosso manto protetor porque ela serve como barreira para tudo aquilo que está do lado de fora. Mas ela não é só isso. A pele, a gente tem o sistema endocannabinoide com seus receptores. E esses receptores, a gente tem o CB1, né, que vai no sistema nervoso central, ossos, músculos, órgãos internos. E o CB2, que é parte imunológica através da medula óssea e, adivinha, pele. O nosso maior órgão sensorial tem receptores CB2. E aí eu conto para vocês, dentro da minha experiência, pacientes meus que às vezes têm resistência em função de preconceito de tomar óleo e achar que vai viciar e achar que vai ficar doidão. E aí eu uso o óleo com CBD e THC, um óleo de massagem, e faço os toques sutis e outras técnicas de terapia manual. E aí esse paciente sai em paz. Isso é que a sua pele pode fazer por você. E a gente descarta essa possibilidade com os usos que podemos ter dessa medicação maravilhosa, que não é só pela boca, não é só o uso oral. Existem várias possibilidades. E o nosso maior órgão do corpo, sensorial, representa o quê? O tato. E aí a gente pensa no seguinte: vocês têm... Todos nós, seres humanos, seres biológicos, temos 5 sentidos. Já pararam para perceber que o seu corpo tem visão para frente? Aí depende até que pode piorar. Às vezes só fica para frente, não consegue nem ver o que está do lado. Mas visão, olfato, audição, né? Paladar. E o que tem atrás de vocês e o que tem no corpo todo que vai dizer para vocês que tipo de solo você está pisando para fazer o controle motor do seu corpo, para dar força para o seu músculo subir e descer, para saber se o toque é agradável ou desagradável, é a sua pele. Porque nem todo toque é agradável. Quando a gente fala de ressignificar, a gente está falando de emoção. A gente está falando daquela pessoa que tomou um tapa quando era criança no rosto e ela fica com uma sensação estranha o resto da vida. Eu várias vezes tive paciente que chegou para mim e falou: eu não gosto de massagem. Né? Alguém aqui não gosta de massagem? Porque eu vou te falar que eu me jogo no chão para receber uma massagem porque eu amo. Mas é muito mais comum do que vocês podem imaginar quem tem medo da massagem, quem tem medo de ser tocado, porque isso é um trauma. E isso é nosso manto protetor, que a gente às vezes não imagina. Então, fica na memória da pele, registrado no seu cérebro. Tudo.
Você pode não lembrar, mas está lá. E na hora que alguém te toca, você sente o incômodo que você sentiu lá atrás, quando levou aquele tapa. Isso é a nossa pele. Ressignificar o toque vai, com a cannabis, trazer para você um ressignificar da sua emoção junto. E que você começa a ter esse toque de forma agradável. Não vou nem falar os outros toques desagradáveis, tá? Que não é o objetivo. Pode passar. Pode, aí. Então a gente fala sobre a importância do toque humano. E que é esse ressignificar nesse grande órgão que ninguém leva a sério, a não ser que esteja doendo, esteja com espinha, esteja com corte, ou que você tenha uma queimadura. Ou que você vá no sol, para aquele momento praiano, não usa protetor e sai de lá igual um camarão, que não pode nem se vestir, que arde tudo. Aí todo mundo, minha pele está ardendo. Mas vocês, todo dia na casa de vocês, podem usar uma pomada de cannabis, podem usar um óleo de massagem e todo dia podem ressignificar o toque ou buscar a gente. Eu mesma vou estar ali, ó, no estande do Instituto Santa Planta, fazendo um trabalho sensorial de estímulo do sistema endocannabinoide. Então esse cara ali, o Julian, com aquele sobrenome, o que ele é? Ele fez uma pesquisa e ele fala o seguinte: se você sentir vontade de abraçar seus familiares e amigos, não se segure, desde que a outra pessoa esteja de acordo. Então, quando se fala em toque, e ela depois vai poder falar melhor, porque os meus pacientes chegam para mim e querem o toque. Porque hoje eu trabalho com depressão, ansiedade e dor crônica. E aí o que acontece? Meu paciente quer, pelo amor de Deus, que toque aquele ponto das costas, que eu tenho certeza que tem gente aqui que tem, que está incomodando. Ou então aquele peso que você carrega no ombro, que parece que tem alguém montado no show de rock e continua montado nas suas costas. Isso daí é a gente receber um carinho, pode mudar essa percepção. É a gente olhar, e eu relembro o tempo de pandemia, em que ninguém podia se abraçar ou se tocar. Qual foi o resultado disso? Ansiedade e depressão que reverbera até hoje. Porque um abraço faz muita falta. E como associação, o que a gente quer trazer é um olhar para o humano que chega. Que hoje, cada vez mais, e a gente está na teleconsulta, que nos acessou a possibilidade de muitas coisas legais. Que é a falta do acesso àquele médico especialista, ao fisioterapeuta, ao psicólogo, etc. e tal. Mas onde é que está o abraço? Que libera uma química maravilhosa pelo seu corpo, libera hormônios que te dão acalento, mas te dão relaxamento, alívio de dor. É a mãe que abraça um filho, como ela falou, essa mãe às vezes está toda estourada de tanta dor, mas ela abraça o filho e o filho fica melhor, né? Então é isso que a gente, pensei que já tivesse acabado o tempo. Então, pode passar. A gente está tentando correr aqui para tentar fazer uma prática com vocês, de estímulo do sistema endocannabinoide, para vocês saírem daqui num estado de acordar a sua pele. Que se acordar a pele, está acordando o seu maior sentido. Então, a absorção dos fitocannabinoides através da pele, que todo mundo não considera, é bem interessante. Por quê? A gente sabe que ela não vai atingir o sistêmico, como se diz, em função dos mecanismos de porta que estão lá no fígado. E isso ela não vai atingir, porque nós temos várias camadas, passamos pela gordura. Porém, quando a gente chega na pele, através do uso local e de um estímulo, nós temos um efeito geral por outros caminhos que chega até a circulação sanguínea, sim. Pode passar. Então, o estímulo através do toque. Então, vocês leem ali, que eu não vou nem dar uma olhadinha, leem, e eu vou trazer para vocês o seguinte.
O nosso sistema endocannabinoide, ele pode ser estimulado de várias formas. Quando você toma o óleo, que vai te ajudar muito a ter uma qualidade de vida incrível em diversas aplicações terapêuticas, é uma coisa. Mas se você tomar o óleo e não fizer a sua parte, aí é aquele paciente que volta para a gente e fala, tomei cannabis, não adiantou nada. Mas adiantou. Aí você pergunta, como está a sua alimentação? A alimentação é horrorosa. Ele come tudo que faz mal para ele. E você pratica exercícios físicos? Você faz exercício? Você pratica algum tipo de meditação? Que, por exemplo, a gente voltando, a gente tem a anandamida, que é liberada através do estímulo do sistema endocannabinoide, mas também é liberada na meditação e também é liberada com a respiração consciente. Então, imagina, gente, se você chega para fazer um tratamento, você utiliza o óleo para sua necessidade com a prescrição correta, aí você recebe um cuidado terapêutico com um óleo ou uma pomada, e aí você tem um estímulo que faz respirar, faz você sentir a sua pele e acordar e despertar o seu corpo, que é uma outra possibilidade que a cannabis traz para a gente. Ela é um processo de autoconhecimento, porque vocês são seres individuais, como também o seu sistema endocannabinoide. Pode passar? Aí uma experiência que fizeram. Eles fizeram uma experiência sobre o toque, antes de entrar ali, que é o seguinte: pegaram várias pessoas e colocaram essas pessoas deitadas com apoios como cobertor. Eu não sei vocês, mas tem gente, que eu nem vou falar quem é, que está no maior calor, liga o ventilador e o ar-condicionado, mas deita com edredom. Por quê? Porque o peso da coberta dá aconchego. Né? E isso tem muita gente. Então, o que isso quer dizer? Ele testou nessa pesquisa cobertor, um robô fazendo massagem. Ele testou vários tipos de coisas que podiam dar aconchego na pele. E nenhum teve o mesmo resultado que o toque de pele com pele. E isso é muito significativo. E o mais legal de tudo nessa pesquisa era o toque da nossa mão num animal de estimação. O quanto que aquilo reverberava a liberação de inúmeros hormônios de felicidade, como ocitocina e a própria anandamida. Então, o contato da nossa pele com o animal já trazia todo esse suporte. Pode passar? Aí a gente entra na parte dela. Pode ir. Bom, seguindo aí a linha de raciocínio que ela estava trazendo, então tem várias formas da gente estimular o sistema endocannabinoide. A cannabis, é claro, que vai estimular, vai regular o nosso sistema endocannabinoide com os fitocannabinoides da planta, mas tem outras formas, né? Na verdade, outras ervas também conseguem regular esse sistema endocannabinoide. A meditação, como ela falou, também traz um equilíbrio para o sistema. E o toque. Então, quando a gente acopla o toque numa sessão de massagem, né, que já é o toque, mas com as técnicas de massoterapia, e ainda junta o uso da cannabis nesse mecanismo, a gente tem um resultado, então, de potencializar mais ainda esse sistema endocannabinoide. E como a gente tem receptores de cannabis na pele, a gente vai ter essa ação da cannabis nesse manto protetor, como ela trouxe. Eu estava contando para vocês que, no início da minha jornada de trabalho, eu comecei a atender principalmente mães de crianças diagnosticadas com autismo e pessoas com fibromialgia. E chegou um momento ali na minha carreira em que uma dessas mães me pediu para atender o filho dela, que era uma criança autista na época de 8 anos, autismo nível 3 de suporte. Eu nunca tinha feito uma massagem numa criança, nunca tinha tido contato com autismo diretamente na minha vida, e eu fiz com muita ansiedade essa primeira sessão nessa criança, né? Não sabia como ia ser. E foi um atendimento maravilhoso. Aquela criança respondeu super bem a massagem com o extrato de cannabis. Ficou super bem durante todo o dia. A família ficou me relatando diversas melhoras que ela teve naquele mesmo dia. E aí eu comecei a atender essa criança 2 vezes por semana. A partir do momento que outras mães
começaram a observar que essas crianças estavam tendo um benefício dessa terapia, outras mães me pediram para começar a atender os filhos delas. E aí, não vou me prolongar muito, porque senão não vai dar tempo, mas depois de atender algumas crianças autistas e entender também essa conexão através do toque com elas, né? Então, como ela falou, essas mães, muitas vezes muito desgastadas de vivências que ela tem com essas crianças, mas mesmo assim, amando seus filhos, tentando de tudo para fazer com que eles fiquem bem, abraçando eles, tentando trocar esse carinho com eles, mesmo que às vezes seja difícil, eu comecei a... Claro que não me colocar nesse lugar, porque seria impossível, mas eu comecei a entender um pouco mais da vivência delas ali naqueles atendimentos de massagem e comecei a entender como me conectar com cada criança para conseguir tocar nela. Porque, não sei se vocês sabem, quem aí conhece autismo? Rapidinho, por favor, levanta a mão. Beleza, a maioria. Então, muitas pessoas, muitas crianças autistas, principalmente, têm muita sensibilidade ao toque, né? Que é um desses sentidos que a gente... através do qual a gente vive o mundo. Então, tem receio de serem tocadas. Então, não é simplesmente, vou fazer uma sessão de massagem numa criança autista. Eu vou ter que entender quais são as limitações daquela criança, como que eu vou acessar ela. E para cada criança vai ser de um jeito diferente. Então, só por isso, já foi um super desafio começar a atender essas crianças. Mas o que eu percebi? Que estimulando, só com a massagem, nem falando da parte de cannabis, estimulando a pele delas, ou seja, estimulando um desses sentidos, eu conseguia fazer com que elas se organizassem. Porque as crianças autistas muitas vezes sofrem de transtorno do processamento sensorial. Ou seja, os estímulos externos, eles são processados de uma forma diferente de um cérebro típico. Então, muita luz, muito barulho, vai desorganizar completamente aquela criança. Então, quando a gente estimula um dos sentidos, que pode ser o tátil, a gente consegue fazer com que ela se regule. E mesmo que ela esteja com outros sentidos desorganizados, ela consegue também regulá-los. Então, através da regulação de um sentido, que estimula o sistema endocannabinoide, a gente tem uma regulação de todos os outros. Então, isso, como eu falei, só falando da massagem e desse benefício para essas crianças autistas que eu comecei a ver. Aí, chegou um paciente para mim, uma criança autista também, nível 3 de suporte, de 10 anos, que estava tomando extrato puro de cannabis, fazia anos, e praticamente sem muitos resultados. Continuava sendo super agressivo, já tinha destruído a casa dele, já tinha rolado geladeira, fogão, máquina de lavar, rolado tudo isso pela casa dele. As paredes da casa dele eram todas quebradas, a mãe dele teve que instalar um blindex na frente da televisão, porque ele já tinha quebrado 4 televisões com cabeçada. Então, assim, era uma criança que estava sendo muito difícil a gente ver um resultado no tratamento dele. E aí, o presidente da associação me pediu para tentar atendê-lo, né, já que estava dando resultado com essas outras crianças. E no primeiro atendimento que eu fiz com esse menino, em seguida da minha terapia, ele sentou no sofá da recepção para esperar a próxima terapia. Isso nunca tinha acontecido em 2 anos. Ele nunca tinha sentado para esperar uma terapia. E foi aí que eu entendi o que estava acontecendo em relação à junção da massagem, que já tem esses benefícios que eu comentei, com a cannabis. A gente começou a entender juntos, né, ali na associação, com a equipe médica também, que talvez aquela criança não estava conseguindo absorver muito bem esse óleo de cannabis pela via de administração oral, né, sublingual. Por quê? Também, não sei se todos sabem, mas muitas crianças autistas têm seletividade alimentar. Por essas questões sensoriais, têm dificuldade de ingerir vários alimentos. Às vezes comem alimentos só de uma cor. Enfim, tem uma grande restrição e também, muitas vezes, ingerem coisas que não deveriam. Esse mesmo paciente que eu estou contando agora, por exemplo, uma vez chegou na sala e ele pisou no creme de massagem, caiu o creme por todos os lados num tatame que eu tinha no chão, né, para fazer as massagens. Ele começou a pisar com o pé dele, com a sandália. Na hora que eu sentei, a gente tirou a roupa dele, ele pegou o sapato, a sola do sapato dele estava cheia de creme e ele começou a lamber toda a sola do sapato dele, antes que eu pudesse fazer qualquer coisa. Então, assim, imagina isso junto com uma alimentação péssima, como ela trouxe, a necessidade de uma dieta balanceada para a gente ter um bom resultado com o funcionamento da cannabis, porque não é só a cannabis que vai fazer efeito, é todo um conjunto de coisas. Então, essa criança que não come bem, que às vezes toma xixi, bebe o próprio xixi, às vezes vai comer fezes, isso acontece e é muito mais frequente do que vocês podem imaginar, né? Vai lamber coisa do chão. Imagina o intestino dessa criança. Esse intestino, elas têm tanta diarreia que realmente não vai passar nada. Mesmo muita medicação, às vezes elas vão eliminar do corpo delas. E assim acontece também com a cannabis. Então, mesmo tomando muito óleo pela via de administração oral, a gente não vai ver esse resultado. Então, eu estou contando isso porque foram essas crianças que me fizeram entender mais sobre o meu trabalho. Tanto que até hoje eu sou extremamente grata por ter vivenciado tudo isso, apesar dos inúmeros desafios, porque realmente foi aí que eu entendi a potência do uso da cannabis na pele. Porque esse paciente, eu comecei a atender ele 3 vezes por semana.
E cada dia que eu atendia ele, a mãe dele me falava, hoje ele não ficou agressivo, hoje ele ficou calmo, hoje ele chegou em casa e dormiu. E várias outras mães começaram a me relatar isso. Resultados que elas não tinham com o óleo por outras vias de administração, mas começaram a ter quando essas crianças faziam massagem, que já tinha esse benefício do toque, como eu falei, né? Só o toque já tinha esse benefício de regular o sistema endocannabinoide, mas junto com a massagem, então é uma outra via. Por quê? Porque a gente tem receptor de cannabis na pele e porque parte do extrato consegue sim, né, agir de outras formas e agir de forma sistêmica no nosso corpo. Então, regulando de fato esse sistema endocannabinoide. E eu cheguei a perceber que o efeito era tanto que teve um outro paciente que eu atendi depois, também uma criança autista nível 3 de suporte. Quanto maior o grau de autismo, maior a seletividade alimentar. Então, consequentemente, maior a dificuldade de absorver o óleo pela via de administração oral. Então, eu cheguei a atender uma criança que toda vez que fazia massagem comigo, saía 1000 vezes mais agitada do que quando chegava. E eu não conseguia entender por que com ela estava sendo diferente dos meus outros pacientes. E aí, depois de algum tempo, conversando com a mãe dessa criança, a gente viu que ele estava recebendo uma dose do extrato pela via oral meia hora antes da minha massagem. E aí, ele saía da massagem, provavelmente, com um efeito excessivo de dosagem. Então, eu comecei a entender que eu tinha que regular o uso da cannabis pela pele com o uso que uma criança, uma pessoa poderia fazer por outras vias de administração, né? Pela vaporizada também, você precisa regular, de tão potente que pode ser esse uso. É isso. 10. Você quer começar agora? Bom, eu vou... Posso falar mais? Bom, gente, a gente gostaria de fazer uma prática com vocês, né? Infelizmente, há pouco tempo, não dá para trazer muito, mas, mais uma vez, se alguém tiver alguma dúvida, que a gente teve que falar meio correndo aqui, nossos estandes estão do lado, tá? Ali na parte da cannabis medicinal, e a gente vai estar lá esses 3 dias. E, bom, vou só fazer um comentário aqui. Agora, faz 1 mês e meio que eu estou fazendo atendimento de massagem no Suplicy, 2 vezes por semana. Não sei se vocês viram, mas o Suplicy recentemente publicou, né, divulgou que ele foi diagnosticado com câncer linfático e ele estava tendo vários efeitos colaterais por conta desse tratamento, né? Então, também eu trouxe aqui o foco do meu trabalho, que é em crianças autistas, por conta dessa dificuldade de absorver o óleo pela via oral, mas também, é claro, que a massagem com o uso da cannabis pela via tópica, ela consegue também tratar outras patologias. No caso do Suplicy, ele também não estava conseguindo absorver tão bem o óleo pela via de administração oral, né? Ele já faz uso do óleo da associação tem bastante tempo. Ele tem Parkinson, estava tratando o Parkinson com esse óleo, mas com as sessões de quimioterapia, de imunoterapia, por conta de alguns enjoos, ele não estava conseguindo absorver tão bem o óleo, então a gente teve a ideia de começar a fazer os atendimentos de massagem. Preciso respirar. E é isso. E agora vamos fazer a parte prática. Não, um pouquinho antes da prática, aqui a gente está mostrando o quê? A terapia manual, o uso de óleo e o grupo de fisioterapeutas atendendo através desses outros estímulos do sistema endocannabinoide. Então, é respiração, é exercício, é movimento. A vida é movimento. A cannabis se movimenta no nosso corpo. A gente precisa dar movimento para ele também. Passa que eu acho que tem mais um. Aí a gente fala um pouco da nossa proposta, e aí eu vou convidar vocês. Uma coisa que eu sempre falo, gente, que eu vou ter que fazer nessa prática, é tirar meu sapato. Vou descer do salto, literalmente. Por quê? A pele do meu pé vai me dar a orientação espacial, porque ela vai me dar, olha, eu estou andando num solo que tem um estímulo, e esse estímulo vem para o meu cérebro e vai me falar qual é a contração muscular que eu tenho que dar. Então, todo mundo aqui está disposto a fazer 5 minutinhos e experimentar esse sistema endocannabinoide? Se já usou sua medicação, se fumou o que foi, vai ser muito potencializado, só o que eu posso dizer, né? Então, assim, vamos fazer o seguinte, não precisa tirar o sapato, que isso é meu, né? E a gente vai fazer o seguinte, mas se tirou, valeu a pena. Relaxa o pé. Então, nós vamos fazer o seguinte, solta um pouquinho o corpo, o que está carregando, joga no chão. Junto com o que você está carregando, seja uma bolsa, uma mochila, joga também aquilo que não vale a pena na sua vida.
que essa é a hora. É a hora de você despertar o corpo. E quem faz isso é o nosso sistema endocannabinoide. Então, o que a gente vai fazer agora? Primeiro, vocês vão fechar o olho, porque eu vou passar no meio e vou falar para vocês. Então, fechou o olho. Aí a gente vai relaxar todo o nosso corpo, deixando cair todo o peso que a gente está carregando. Então, relaxa o corpo, solta a mão, solta a tensão da face. Deixa a mandíbula entreaberta, porque vocês não precisam conectar o tempo todo e ficar apertando. Relaxa. E aí a gente vai fazer 3 respirações profundas nasais, como se fosse um suspiro, 3 vezes. Mantenha o olho fechado. Vai acordando a percepção da sua pele. E aí, quando a gente chegou na 3ª respiração, a gente vai engolir uma saliva. Isso daí a gente está informando o nosso cérebro que ele pode relaxar. E eu estou passando aqui, se a Lígia quiser passar lá, a gente vai dar um toque muito suave em vocês. Enquanto a gente passa e tenta dar um toquezinho em todo mundo, o que vocês vão fazer? Vocês vão acolher o seu corpo através de uma massagem muito sutil que vocês vão abraçar seu ombro. Mão direita passa a mão no ombro esquerdo. Dá uma apertadinha. Solta o peso que está carregando. Deixa cair o peso desse ombro. Está tenso, né? Deixa cair toda a tensão, troca o lado. Solta, solta a mão agora. Uma mão massageia a outra. Aperta o polegar e o indicador, soltando a tensão. Aí massageou uma mão, massageia a outra. E aí vocês vão esfregar uma palma da mão na outra, até que ela esteja bem quente. Então, esfrega essa mão. E quando ela estiver bem quente, a palma da mão vocês vão colocar sobre os olhos. Quem tiver de óculos, tira que vai embaçar. E agora vocês vão dar mais uma respirada profunda, como se esse calor da sua mão pudesse passar através dos olhos, por todo o seu corpo. E aí solta a mão devagarzinho, mantenha o olho fechado e sente o seu corpo de novo. E devagarzinho vocês vão abrir os olhos. Foi 5 minutinhos para relaxar. Se a gente fizer isso 4 vezes ao dia, a qualidade de vida melhora. E se for com a cannabis, melhora 1000 vezes mais. Nós agradecemos vocês de estarem aqui, trazendo essa energia linda. E foi um prazer estar com todos. E aqui a gente acabou. Alguém sentiu? Todo mundo sentiu, gente? E aí faltou uma coisa. A gente continua dando a mão, que a dela está gelada e a minha está fervendo. Viu a troca da pele? E a gente sugere que, se vocês quiserem, um abrace o outro, para ter esse toque, dê uma mãozinha. E se não tiver, tá tudo bem também. Irradia tudo isso. E tenha uma tarde maravilhosa nesse lugar maravilhoso. Obrigada, gente. Obrigada.